Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a revisão da vida toda. Talvez você esteja estranhando, né, eu gravando aqui no carro, mas é para otimizar um pouquinho do tempo, tá? Aproveitar esse tempo aqui de trânsito, podem ficar tranquilo que tá tudo bem, tá tudo seguro aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a revisão da vida toda, que tem gerado muitas dúvidas, muita gente com dúvidas se tem direito, se não tem. Assim, muitas pessoas com valores considerados aí altos para receber, né? E com medo de caírem em golpes, com medo de caírem aí em fraudes de advogados ou, enfim, advogados que não são esses especialistas, fazendo cálculos errados, falando que tem direito, mas não sabe analisar os requisitos. Então hoje nós vamos falar sobre os requisitos e as possibilidades de ganho da revisão da vida toda. De ganho eu digo financeiro, tá? Porque o tema ele foi decidido pelo STF, então esse tema já está superado, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos aqui primeiro aos requisitos formais da revisão da vida toda. Como assim? Que se você preenche, você tem direito, se não preenche, não tem direito. E aí não tem discussão, tá? Primeiro requisito, ter se aposentado há menos de 10 anos. Gente, quando a gente fala o prazo de 10 anos, ele é um prazo que existem algumas poucas hipóteses de interrupção. Aí é no caso de uma ação de revisão da vida toda ter sido pleiteada já. Mas aí, por exemplo, você fala, me aposentei em 2009. Mas neste tempo, pleiteei uma ação de revisão. Não pode ter sido qualquer ação de revisão. Tem que ser a ação de revisão da vida toda para ter interrompido a decadência, tá bom? Então, prazo decadencial aí de 10 anos. Vamos lá. 10 anos. E quando que começa a contar esses 10 anos? Gente, os 10 anos decadenciais aí para revisão de qualquer concessão de benefício administrativamente, ele começa a contar, olha só, do primeiro dia do mês seguinte ao primeiro pagamento. Então, digamos que eu me aposentei e o primeiro pagamento eu recebi agora, sei lá, dia 5 de janeiro. Recebi o primeiro pagamento agora dia 5 de janeiro. Quando é que começa o prazo decadencial, a contar os 10 anos para que eu possa pedir revisão ou não? O prazo começa a contar no dia 1º de fevereiro, ou seja, o primeiro dia do mês seguinte ao primeiro pagamento. Este dia começa. Então, por exemplo, a revisão da vida toda foi julgada ali dia 1º de dezembro. Dia 1º de dezembro. Aí você vai contar 10 anos. Você pensa, bom, dia 1º de dezembro de 2012. Aí você fala, Matheus, eu dei entrada, né, no meu pedido ali no meio de 2012, só que a minha aposentadoria foi deferida em dezembro de 2012, a data da carta de concessão está dezembro de 2012. Depende. Quando foi o seu primeiro pagamento? Ou ainda você me diz, Matheus, eu por exemplo, estamos em janeiro. Você me fala, olha, já tem 10 anos. Eu recebi o primeiro pagamento da minha aposentadoria em janeiro de 2013, por exemplo. 10 anos exatos. Aí eu vou te falar, o prazo começa a contar do primeiro dia de fevereiro. Então você tem até o final desse mês para dar entrada aí na sua revisão da vida toda, tá? Primeiro requisito que você já corta aí as pessoas que têm interesse pela metade, porque tem que cumprir esse requisito. Segundo, você precisa ter, por quê? O que consiste a revisão da vida toda? Incluir no cálculo, que a gente chama de PBC, período básico de cálculo para aposentadoria, os salários anteriores a julho de 94. Ou seja, se você não tem salários anteriores a julho de 94, a revisão da vida toda não é para você. Agora, se você tem, então, primeiro requisito, aposentado em menos de 10 anos.
Segundo requisito, ter valores de contribuição, salários aí anteriores a julho de 94. Requisitos claros, indiscutíveis, tá? Outra coisa, terceiro requisito, você precisa ter se aposentado pelas regras anteriores à reforma de 2019. Eu não estou dizendo que você não pode ter se aposentado depois de 2019. Você pode ter se aposentado depois de 2019, mas você precisa ter se aposentado, isso sem discussão, pelas regras anteriores. Então, aqui a gente está falando de quem tinha o direito adquirido e se aposentou depois, mas pelas regras anteriores. Você tinha o direito adquirido e você quer aí, então, mesmo que aposentado aí em 2020, 2021, incluir os seus valores lá anteriores a julho de 94. Certo? Então, pessoal, vamos lá. E uma pergunta que muito fazem é acerca dos atrasados. Quem tem direito aos atrasados? Quanto que eu vou receber de atrasado? Enfim. Olha, não houve uma modulação do STF quanto aos atrasados. Logo, entende-se, e todo mundo tem feito isso, que o direito aos atrasados se diz aí aos últimos 5 anos, tá? Com base na teoria aí da prescrição quinquenal. O que é isso? Digamos que você recebe R$1.000 de aposentadoria. Conta aqui de padaria, viu, gente? Padaria. R$1.000. Você contratou advogado, me contratou para fazer seu cálculo e eu vi que sua aposentadoria devia ser hoje R$2.000. E assim, enfim, a gente sabe que atualiza, mas uma continha de padaria para você ver. Os últimos 5 anos, os 5 anos tem 12 meses. 12 vezes 5, 60 meses. 1.000 que agrega por mês, porque de 1.000 você passa para 2.000, a gente vai ter aí um saldo a receber de R$60.000. Esse é um cálculo bem por baixo, não é exato, mas, gente, é daí para mais. É daí para mais. A gente tem casos assim no escritório para mais de 100.000, 200.000 de saldo que a pessoa tem a receber, porque só pode pedir os últimos 5 anos, tá? Então, enfim, é uma revisão muito interessante, foi uma vitória muito grande aí para os aposentados e que vale muito a pena. Ah, Matheus, mas vai demorar muito para receber. Vai demorar para receber. Mas, ainda que você demore para receber os atrasados, a implantação da revisão ela é imediata. Assim que você tem a sentença, ela é imediata. Então, a sentença vai sair lá para adequar o valor, o INSS vai passar a pagar mais, enfim, vai, digamos, de 3 para 5.000. Ainda que a diferença referente aos últimos 5 anos você receba depois, né, porque isso vai virar precatório ou vai virar aí através da requisição de pequeno valor, ou RPV, ainda que isso você demore, assim que tiver a sentença ela vai sair determinando que o INSS passe a pagar o valor correto imediatamente, tá? Então, ainda que você demore para receber os atrasados, aí alguns demore, a implantação do novo valor, ela é imediata, tá bom? Gente, acredito que deu para tirar aí bastante dúvida, bastante coisa. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas, para o YouTube entender e entregar esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado, você que chegou até aqui, você que ficou até aqui. Espero que o som esteja bom, eu sei que a tela dá uma tremida aí, porque o celular está aqui no suporte, mas tá tudo bem, tá tudo certo, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, tchau.